Bom dia, boa tarde, vocês cristãos, que Deus abençoe vocês, meus irmãos, minhas irmãs. Pega a visão aqui de Atos 1, versículo 10 e 11. Como Jesus viria nessa terra para fazer o que nessa terra? Pega a visão aí, vocês cristãos, por favor, da Bíblia. Atos 1, versículo 10, 11, 12, 13 e 14. Deus vai falar com vocês profundamente. Senhor, nos dê sabedoria, nos dê conhecimento, nos dê entendimento da Bíblia. Fala no nosso coração, na nossa mente, no nosso subconsciente, para falar no coração de bispo, de pastor, de obreiro, de evangelista, presbítero, diácono, jovens membros, evangelista. A palavra saia com som, com poder de curar, de libertar e salvar. Atos 1, versículo 10 e 11. Como Jesus viria à terra. Como Jesus foi embora para o céu e quando ele viria na terra, dois anjos falando, o anjo Miguel e o anjo Gabriel. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, que é Jesus, eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco, que é dois anjos, o anjo Gabriel e o anjo Gabriel. O anjo Miguel, que apareceu para Maria e falou que ela ia ter um filho, que era Jesus. Dois anjos vestidos de branco, a quais disseram os anjos, homens Galileu, por que você está olhando para o céu? Este Jesus, e dentre vós recebi no céu, há de vir, assim como para o céu vestir. Esse Jesus que foi recebido no céu, há de vir, V-I-R, assim como para o céu vestir. E Jesus viria como humano para a terra, está lá em Lucas 24, no caminho da Bíblia atualizada, que ele ressuscitou no corpo e apareceu para Maria. E falou para Maria falar para os discípulos que ele tinha ressuscitado no corpo e ia aparecer para eles. Jesus apareceu 3 vezes no corpo. Os discípulos, está lá em João 21 e 21. E Jesus apareceu e falou, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Jesus apareceu para os discípulos. Está aqui em Atos 1, versículo 10, como dois anjos falando como ele viria para governar o mundo. Apocalipse 11, versículo 15. Quem viria para entregar o reinado ao Pai dele. 1 Coríntios 15, versículos 24. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, junto dele se puseram dois homens vestidos de branco, a quais disseram, homens Galileu, por que você está olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto no céu, vírgula, há de vir, assim como para o céu vestir. E voltaram para um monte das oliveiras, a qual está perto de Jerusalém, vírgula, na distância no caminho do sábado. Entrando, vírgula, subiram ao cenáculo, vírgula, aonde estava Pedro e Tiago, vírgula, João e André, vírgula, Filipe e Tomé, vírgula, Bartolomeu e Mateu, vírgula, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelode e Judas, irmão de Tiago. Todos perseveraram unânime em oração, súplica, Maria, a mãe de Jesus, com seus irmãos. Estando com os olhos fitos no céu, Atos 1, versículo 10, como Jesus viria à terra. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, junto dele se puseram dois homens vestidos de branco, a quais disseram, homens Galileu, por que você está olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido no céu, há de vir, assim como para o céu vestir. Jesus viria como humano, falando por discípulo para Pedro e para João, como ele viria como humano. Para que ele viria como humano? Para morar na terra. Zacarias 8, o profeta Zacarias 8, versículo 1, 2 e 3. Depois veio a palavra do Senhor, bênção prometida, Zacarias 8, até o versículo 1, 2 e 3. Depois veio a palavra de mim ao Senhor dos exércitos, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, zelei por Sião, porque a terra, com grande zelo, com grande indignação. Assim diz o Senhor, voltarei para Sião, para a terra, e habitarei a morar. Tem uma plaquinha ali no meu espelho ali, ó, habitar é morar. Deus viria morar na terra. Por isso, está lá em Atos que os anjos falando que ele viria morar na terra. A palavra de Deus não volta vazia, é eterna. Então Deus está voltando atrás para vir morar na terra e para se cumprir o Apocalipse e o Velho Testamento, em Atos 1. Assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei morar no meio de Jerusalém. E Jerusalém será chamada cidade da verdade, o monte do Senhor dos Exércitos. Deus vai vir morar na terra, que vai vir governar o mundo. Vai vir Jesus primeiro e vai entregar o reinado ao Pai dele. 1 Coríntios 15, versículo 24. 1 Coríntios 15, versículo 24, que Jesus vai entregar o reinado ao Pai dele.
para entregar o reinado ao Pai dele, o Espírito Santo, que é Apocalipse 4, versículo 8. O Espírito Santo vai vir para a terra, Apocalipse 4, 8. Mas Jesus vai ter que vir primeiro para entregar o reinado ao Pai dele e vir morar na terra. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reinado ao Deus Pai e quando houver aniquilado o império da potestade, porque convém que ele reine, até posto os inimigos debaixo dos vossos pés. O último inimigo a ser aniquilado é a morte. O último inimigo a ser aniquilado é a morte, mas a nação não vai querer que a morte seja destruída, que é Satanás. A nação liderada pelo anticristo, que é Satanás, não vai deixar que Satanás seja destruído. Jesus vai vir em 1 Coríntios 15, versículo 24, 25, 26. Não vai deixar que Satanás seja destruído. Depois de 1000 anos virá quando tiver entregado ao reinado, o reinado ao Deus Pai, quando houver aniquilado todo o império da potestade, porque convém que ele reine, até posto os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser aniquilado é a morte. Deus vai vir para a terra governar o mundo e a nação vai lutar contra Deus. Zacarias 14, versículo 3 e 9. Zacarias 14. O profeta Zacarias falando, o julgamento final, todos vão ver o julgamento final. Eis que ele vem como nuvem, todos olham. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para pelejar contra Jerusalém, ponto e vírgula. A cidade será tomada, vírgula. A terra vai ser tomada pelos demônios. A casa de Deus será saqueada pelos demônios. As mulheres forçadas a casar com os demônios. E a metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será estipado da cidade, expulso. E o Senhor sairá, vírgula, o Senhor sairá da onde do céu. O Senhor sairá da onde do céu. O Senhor sairá da onde do céu e pelejará contra essa nação, vírgula, como pelejou, vírgula, e sim, vírgula, no dia da batalha. Deus vai vir e sair do céu para lutar com a nação, que é o Apocalipse 20, versículo 7 e 8, e o Apocalipse 19, versículo 19, a vitória de Cristo. E o Senhor será rei sobre toda a terra, e o Senhor será rei sobre toda a terra, e o Senhor será rei sobre toda a terra, e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor, um será o nome. O Senhor sairá e pelejará contra essa nação, como pelejou no dia da batalha. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor. Zacarias 14, versículo 3 e versículo 9. Deus vai vir para a terra governar o mundo. Com os braços dele, ele vai governar o mundo e fazer um novo céu, uma nova terra. Com os braços dele, ele vai fazer um novo céu, uma nova terra. Aqui no versículo Isaías 65, versículo 17. Porque eis que eu crio um novo céu, uma nova terra, não há lembrança das coisas passadas, nem mesmo se lembrarão. Deus vai criar um novo céu, uma nova terra. Porque o novo céu, uma nova terra, eu hei de fazer. Porque o novo céu, uma nova terra, eu hei de fazer. Estão diante da minha face. Diz o Senhor, diz o Senhor, diz o Senhor, diz o Senhor. Assim está a posteridade do vosso nome. Porque o novo céu, uma nova terra, que eu hei de fazer, estão diante da minha face. Diz o Senhor, assim está a posteridade do vosso nome. Isaías 66, versículo 22. Porque o novo céu e a nova terra que eu hei de fazer estão diante da minha face, diz o Senhor, assim está a posteridade do vosso nome. Deus vai fazer um novo mundo com as próprias mãos dele. Isaías 40, versículo 5, 10 e 11. Isaías 40, versículo 5, 10 e 11. Fala assim, ó. O livramento prometido ao povo de Israel. Isaías 40, versículo 5, 10. Uma promessa prometida. E a glória do Senhor se manifestará em toda a carne juntamente, todos juntos. Haverá, pois, a boca do Senhor que diz, Isaías 40, o livramento prometido ao povo de Israel, versículo 5, 10 e 11. E a glória do Senhor se manifestará toda a carne, juntamente verá, pois, a boca do Senhor, disse, Deus trabalhando na terra, toda a carne, todo ser humano vai ver Deus trabalhando na terra. Aí fala assim, Isaías 40, versículo 8, seca-se a relva, cai-se a flor, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. A palavra de Deus é eterna, a palavra de Deus é eterna, ela subsiste. Isaías 40, versículo 10. Eis que o Senhor Deus virá com poder, o seu braço dominará por ele. Deus vai trabalhar na terra para governar o mundo, para comprar rosa, para destruir Satanás e governar o mundo. Deus vai transformar o céu e a terra em um novo céu pela boca dele. Eis que o Senhor Deus virá com poder, o seu braço dominará. Eis que o galardão está com ele, e o salário diante da sua face. Ele vai transformar você num corpo. Galardão é a transformação do corpo. Ele vai transformar você, Filipenses 3, 21. Como o pastor apacentará o seu rebanho, em seus braços vai recolher você debaixo da terra, vai recolher você, recolherá os cordeirinhos, levar regaço, amamento, suavemente. É isso que o Senhor Deus virá com poder, o seu braço vai dominar o mundo.
vírgula, ponto e vírgula, eis que o seu galardão está com ele, a sua transformação do seu corpo, e o salário diante da sua face, ele vai comprar rosa. Como o pastor apacentará o seu rebanho, em seus braços recolherá os cordeiros. Isaías 40, o profeta Isaías. Por isso, a palavra de Deus, Isaías 40, Isaías 25, versículo 8, aniquilará a morte para sempre. Assim o Senhor Deus, só Deus pode destruir Satanás, o Pai e o Filho. Aniquilará a morte para sempre, assim enxugará o Senhor Deus a lágrima de todo o rosto e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor disse, aniquilará a morte, destruindo a morte, ninguém morre mais. Aniquilará a morte para sempre, assim enxugará o Senhor Deus a lágrima de todo o rosto, tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor disse, porque o Senhor disse, porque o Senhor disse que aniquilar a morte. Isaías 25, versículo 8, agora vamos para Isaías 26, versículo 19. E os teus mortos, e os teus cadáveres, e os meus cadáveres ressuscitarão, viverão e ressuscitarão, despertais e exaltais, vírgula, os que habitam no pó da terra, os que estão vivos depois de 1000 anos no pó da terra, depois que destruir Satanás, estão vivos quando Satanás for solto na terra e for destruído Satanás, os que habitam no pó da terra, porque o orvalho de Deus é a urina de Deus, porque o orvalho de Deus é a urina de Deus, será como o orvalho da erva, da vida, e a terra lançará de si o morto, vírgula, e a terra lançará de si os mortos, e a terra lançará de si os mortos, a fossa, e a terra lançará de si os mortos, porque o Senhor sai do seu lugar, porque o Senhor sai do seu lugar, porque o Senhor sairá do seu lugar, porque o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, vírgula, por causa da sua iniquidade, vírgula, e a terra descobrirá o sangue, não encobrirá jamais o morto, porque o Senhor sai do seu lugar para castigar os moradores da terra, e os teus mortos, Isaías 26, versículo 19 e 21, Isaías 26, versículo 19 e 21, e os teus mortos, também os seus cadáveres, viverão e estarão despertais que habitam no pó da terra, porque o orvalho de Deus será como... Porque o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa Deus vai vir morar na terra, depois de 1000 anos, e vai transformar na volta dele, você no corpo imortal, pastor, você no corpo imortal, bispo, ele vai transformar você, obreiro, no corpo imortal, Filipenses 3, 20, 21, 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 a nossa cidade está no céu, da onde esperamos o Salvador Jesus Cristo, vírgula, que transformará o nosso corpo, abatido, vírgula, que transformará o nosso corpo abatido, a terra vai ser transformada também, a terra vai ser celestial, como o seu corpo vai ser celestial, que transforma... Filipenses 3, 20, 21, a nossa cidade está no céu, da onde esperamos o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo, para ser conforme o seu corpo, o seu corpo glorioso, quem tem o corpo glorioso é Deus, é eu, segundo a eficácia poder sujetar também todas as coisas. Nossa cidade está no céu, da onde esperamos o Salvador Jesus Cristo, na volta de Cristo, que transformará o nosso corpo. O seu corpo vai ser imortal, você vai viver 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 6. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo a eficácia sujetar também todas as coisas. Você vai ter um corpo transformado, a terra vai ser transformada também, pela boca de Deus. Quem fez pode transformar ela. Jesus transformou água em vinho, pela própria boca dele. Ele vai transformar o mundo... Ele vai transformar o mundo no novo céu, na nova terra, e vai transformar você para viver 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 7 e 8. Apocalipse 20, versículo 7 e 8. Bem-aventurados santos, aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Ponto e vírgula, que eu falei para o pastor Josivaldo. Sobre este, a morte não terá poder. Não tem poder a morte. Ponto e vírgula. Mas serão sacerdotes de Deus e Cristo, reinarão com ele durante 1000 anos. No corpo imortal. Está lá em 1 Coríntios 15, versículo 53, na Bíblia atualizada, que você vai ter um corpo imortal. Na Bíblia atualizada, João Ferreira de Almeida, 1 Coríntios 15, versículo 53, que você vai ter um corpo imortal. Você vai viver 1000 anos. Bem-aventurado santo. Apocalipse 20, versículo 6. Apocalipse 20, você vai viver 1000 anos. Bem-aventurado santo. 200 anos, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Aí Jesus vem e te busca e te leva no corpo. Você vai ser arrebatado igual a Elias. Você vai ser arrebatado igual... Enoque, você vai ser arrebatado igual Jesus no corpo, para o céu. Pegou a visão aí? Porque Elias foi arrebatado no corpo. Você vai ser arrebatado no corpo transformado. Quando destruir Satanás. Satanás é solto e vencido. Acabando os 1000 anos, Satanás será destruindo Satanás. Ninguém morre mais que a morte. Bem-aventurado santo aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder da segunda morte. Mas serão sacerdotes de Deus e Cristo. Reinarão com ele durante 1000 anos. Você vai viver 1000 anos nessa terra. 200, 100, 200, 300, 400, 500, 600...
no corpo transformado. Filipenses 3, 20 e 21. Deus vai transformar o seu corpo, você vai ver 1000 anos. 1 Coríntios 15, versículo 53 na Bíblia atualizada. 1 Coríntios 15, versículo 53 na Bíblia atualizada. 1 Coríntios 15, versículo 53 na Bíblia atualizada. Você vai ter um corpo imortal. Filipenses 3, 20 e 21. Você vai ser transformado num corpo imortal para viver 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 6. Que Deus abençoe vocês. O influenciador de Mangaratiba, Sérgio Ricardo Santo Reu. Aí você vai ser transformado e a terra também. Que Deus